Esse é o Soma Talks, o imobiliário mais diverso, com as protagonistas do mercado imobiliário. Agradecendo mais uma vez aqui a co-host Martina, que abriu as portas da Machado Meyer para essa nossa conversa inspiradora. Obrigada. Obrigada a vocês, sejam bem-vindas, Ana Lívia, Tânia, é um prazer ter vocês aqui, é um prazer estar fazendo esses podcasts em parceria com o Soma, contem sempre conosco e com a nossa casa. Vamos começar com a Ana. Ana, conta sobre a sua carreira, sobre sua transição de carreira e todo o seu propósito envolvido com o seu livro, com a sua causa. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, uma alegria. Com relação a essa questão da carreira, eu, dentro do mercado imobiliário, atuo na parte jurídica, né? Então, a especialização dentro aí do direito imobiliário. Sempre tive essa dinâmica relacionada a estar, né, associada a escritórios, né, e recentemente abri o meu escritório, né, e em paralelo com isso sempre tive uma atuação acadêmica também, né, e nesse sentido desenvolvi a minha pesquisa atrelando o direito imobiliário ao racismo estrutural e trazendo essa perspectiva relacionada, né, à ocupação do espaço urbano e como nós temos aí essa perspectiva relacionada à comunidade negra acessando, né, o direito de propriedade e o quanto isso acaba trazendo, impactando a qualidade de vida. Então, trouxe aí o meu conhecimento, né, dentro da área jurídica prática, também para a parte acadêmica, né, e é algo que entendo que a gente tem aí muito a dizer no contexto do mercado imobiliário, principalmente nesse momento, né, relacionado ao termo que eu costumo usar, que é a perspectiva do racismo imobiliário, ou seja, né, essa discriminação que acaba acontecendo no momento, enfim, né, da comunidade negra acessar a propriedade ou mesmo na parte da locação. Muito bom. Tânia, você tem uma carreira também muito sólida, muito consolidada. Conta pra gente seu momento de vida. Bom, primeiro, um prazer estar aqui com vocês. Sempre uma delícia a gente trocar ideias, né? Enfim, eu sou arquiteta de formação. Fiz uma formação convencional que, teoricamente, deveria me levar para projeto, né? Comecei a minha carreira assim, mas a parte business, a parte do negócio me atraiu muito cedo. E eu não sou uma pessoa paciente para o mercado residencial, por esse tipo de coisa. Então, de uma maneira um pouco natural, mas com uma mãozinha do acaso, né, ela se dirigiu para o lado corporativo. E nesse lado corporativo, o que mexeu comigo, o que me interessou, o que me despertou, é esse pensamento de que as pessoas passam a maior parte do dia delas no ambiente de trabalho. Então, como é que você pode trabalhar para que as pessoas tenham ambientes de trabalho melhor, o impacto que isso tem na vida das pessoas, não só dentro do ambiente de trabalho em si, mas aonde ele fica, deslocamento, qualidade de vida e tudo. Então, eu acabei movida para esse lado vamos dizer assim, do business imobiliário corporativo, pensando como é que o ambiente de trabalho, como é que o local de trabalho impacta na vida das pessoas. Ana, você que tem uma carreira já teve transições na carreira, né? Começou em escritório, hoje tem seu escritório próprio, tem essa veia acadêmica com tão pouca idade. Quando você começou, você já se imaginava tendo um escritório próprio? Era aí que você queria chegar? O que você tinha como meta lá atrás e como que isso conversa com onde você está hoje? Com certeza não fazia parte dos planos, não tinha essa pretensão, mas ao longo do caminho eu percebi que era um modelo que se adequava mais a essa minha realidade de, enfim, né, dar aulas, ter uma atuação acadêmica, estar envolvida aí, né, no contexto também da OAB. Então, foi uma possibilidade que acabou se desenhando, né, que eu consegui ter aí uma possibilidade de articular melhor essas atividades. Eu acredito que isso acaba sendo uma tendência hoje em dia, né, da gente ter vários papéis aí dentro da nossa carreira, né, de desenvolvimento. Então, nesse sentido, enfim, eu adoro a parte jurídica, adoro ser advogada, mas eu também adoro ser professora, estar no ambiente acadêmico, ter essa atuação na OAB também, né, então reverter para a advocacia. E então eu consegui identificar que esse seria um modelo que se adequaria mais. Mas, de fato, no começo eu não imaginava, não era isso que eu tinha projetado e
se torna um desafio também, porque nós não temos aí, né, enfim, ferramentas, né, dentro da formação jurídica, essa questão do empreendedorismo não é trazido para a gente, então é algo também aí desafiador a ser conquistado, né, e sei que no mercado imobiliário, para nós mulheres, é um desafio também se colocar nesse lugar, né, de empreendedora. E você, Tânia, lá atrás, quando você começou a carreira, hoje você tem clareza, né, que o que você queria era trabalhar com essa questão de melhoria do espaço do trabalho, onde você passa a maior parte do dia? Sempre foi assim? Você sempre se imaginou em uma empresa grande? Como que Não, foi o quando teu... minha carreira começou, na verdade, eu ainda comecei a carreira achando que eu faria arquitetura projeto, e eu fiz isso durante um tempo. E aí, meio que naturalmente, toda vez que tinha que negociar alguma coisa, tipo, chama a Tânia, e aí eu fui... E aí chegou uma hora que eu parei para pensar, não, então eu gosto mais disso, né, do que efetivamente do projeto. E aí eu realmente assumi essa migração para o lado business imobiliário, o lado do negócio, o lado do desenvolvimento, né? Mas não era uma coisa projetada, né? Mas dentro dessa escolha, né, que foi se desenhando ao longo do tempo, não era um projeto inicial, como a própria Ana Lívia falou, né? Para mim faz mais sentido você estar dentro de uma estrutura maior, porque é muito difícil você impactar o ambiente de trabalho numa escala maior de uma maneira mais solo, né? Os impactos geralmente, quer dizer, é um business grande, gerido por grandes companhias e tudo, então eu acho que faz mais sentido para mim, uma vez que eu defini para onde eu queria ir, vamos dizer, estar dentro de uma estrutura maior. Agora, tem algo muito sinérgico na fala de vocês e na postura de vocês profissional, porque ambas trazem esse propósito, né, de falar de mudanças um pouco E estruturais. de impacto, né? Isso é algo que impacto. me chamou a atenção na fala das duas, né? Exatamente, né? Tânia vem com essa mudança do mercado, né, de trabalho, modo de trabalho. Acho que a empresa, né, a qual você também representa tem uma participação importante nessa mudança de dinâmica. E a Ana com essa questão, né, da integração e da diversidade, de fato, com a inclusão dentro da cidade, olhando do centro para a periferia e não da periferia para o centro, que eu acho que é o que a gente tem que começar a mudar o nosso eixo. Como é que vocês enxergam também a sinergia entre essas duas atuações? E eu sei que a sua empresa, né, Tânia, a Regus, ela participa de uma empresa ainda maior e que tem um pilar ESG muito forte. Quais são as ações que vocês têm feito hoje nesse sentido? Olha, as principais... O ESG, ele está na estrutura da empresa, mas ele está muito presente na liderança no Brasil. Porque eu acho que se for só uma coisa, tipo, multinacional, igual para não sei quantos países, não acontece no dia a dia, né? Então, do ESG, tá? O E, eu diria que está mais tomado conta pela matriz, no sentido de definir políticas ambientais e tudo que são implantadas globalmente, né? A governança, de uma certa maneira, é global também, mas o S é extremamente local, porque o S ele diz respeito diretamente às nossas escolhas locais. Seleção de pessoal, né? Dar oportunidade às pessoas que às vezes não são vistas em processos, adotar políticas do tipo não escolher faculdades de primeira linha, não fazer questão de determinadas coisas, comprar até algumas brigas globais, uma vez que os sistemas da empresa são inteiramente feitos em inglês, então, teoricamente, você teria que contratar pessoas que falassem inglês. Mas vamos ser realistas, no Brasil, 6% da população fala inglês. Então, eu estou negando a oportunidade de um emprego que pode ser primeiro emprego, porque não exige experiência própria, que é todo certinho, paga direito de acordo com o mercado, CLT, com plano de saúde, com horário. Quer dizer, você dá a uma pessoa de primeiro emprego uma oportunidade de estudo, de progressão, de tudo. Então, é uma briga que foi comprada localmente. Não, se eu tenho 2 pessoas em cada unidade na recepção, as 2 precisam ser fluentes em inglês, ou eu posso ter uma e ter uma que não é, e eu propiciar a elas condições para que ela seja, né? Então, assim, o S nessa parte de ter diversidade e tudo mais, a maior parte da equipe é feminina, mas, enfim, isso foi uma coisa que foi acontecendo, procurar pessoas que têm mais dificuldade de se colocar, parcerias nesse sentido, e essa coisa de poder ser
a entrada na empresa vem, vamos dizer assim, de uma maneira sem muitos pré-requisitos, porque tudo é ensinado. Então, é uma oportunidade. Você já tira uma barreira, né? Não tem uma barreira, e a barreira que a empresa impunha era esse inglês, que foi uma barreira que a gente foi questionando. Se eu tenho 2 pessoas sentadas lado a lado em todas as recepções das minhas 80 unidades, as 2, realmente, a quantidade de telefonemas e de coisas que eu atendo em inglês justifica isso. Então, eu acho que o S é o que a gente localmente consegue fazer o maior impacto. E que é um dos maiores gargalos, né, Ana? Se a gente pensar do ponto de vista de governança socioambiental, hoje, olhando para o setor imobiliário, eu vou falar aqui como diretora-presidente do Instituto Mulheres Imobiliário, que você é nossa conselheira. O S, na minha visão, é o eixo mais complexo da gente conseguir trazer mudanças reais e efetivas. Como é que você enxerga isso hoje no setor? Com certeza. Eu visualizo que a gente já, digamos assim, caminhou, então a gente tem espaço para tratar sobre esse assunto, que eu acho que é importante ter essa fase de conscientização e conhecimento, mas, de fato, a gente ainda tem uma dificuldade de visualizar, né, empresas, né, como foi trazido aqui, né, que efetivamente adotam, né, essa parte relacionada à diversidade e inclusão, a olhar para as pessoas e entender que, enfim, o mercado imobiliário ele precisa refletir o que a população, a sociedade brasileira reflete, né? E aí, olhando para a questão de gênero, a questão racial, enfim, diversidade sexual, e possibilitando que nós tenhamos mais profissionais, e aí focando, né, num contexto de liderança, num contexto ali de tomada de decisão. Então, eu vejo que o debate, ele está colocado, mas a gente ainda tem desafios para que, efetivamente, o setor tenha uma implementação disso, né? E foque nessa perspectiva e não olhando só para, ok, temos projetos aqui, digamos assim, sociais, mas olhe nessa perspectiva mesmo de uma efetiva inclusão. Você tem algum exemplo que você enxerga hoje no mercado que vale a pena a gente destacar? Bom, além do próprio Instituto Mulheres do Imobiliário, eu não sei se eu visualizo um projeto que efetivamente, né, olhando para essa questão racial, por exemplo, gênero, não. Eu digo, né, além do que as empresas fazem, né, dentro dos seus. Não estou me lembrando aqui de algo que seria possível. E hoje você tem uma destacar. posição dentro da OAB, né? Bem importante. Eu ia perguntar se você acha que a sua cadeira na OAB, ou como professora, ou como advogada, em qual desses setores você entende que hoje você tem mais voz e consegue impactar mais? Entendo que na OAB eu consigo impactar bastante, porque, enfim, já ouvi relatos sobre isso, mas o fato de eu estar lá traz um estímulo, né, para a advocacia, entender que aquele local, né, é possível. E também essa dinâmica de trazer, né, enfim, dar ali destaque para as advogadas, enfim, para as pessoas que estão interessadas e também incluir as pessoas que não necessariamente têm a prática da perspectiva imobiliária, mas têm interesse em adquirir esse conhecimento, né? Essa é uma das funções da comissão, né? Para que enfim, fomentar essa expertise. Então, eu vejo que eu consigo trazer um impacto bem interessante, né, estando ali e direcionando algumas ações da comissão para que ela traga ali esse conhecimento para a advocacia e também seja um ambiente que, enfim, dê esse destaque, né, para as pessoas que não necessariamente teriam essa possibilidade em outros locais dentro do contexto do mercado imobiliário. Interessante. Isso é algo que a gente faz bastante, né? Dentro do Instituto e no Soma, especialmente. Agora, Tânia, você tem uma posição que eu acho muito interessante, se você assumir esse cargo de diretora de networking. Porque o networking é algo fundamental para o relacionamento, né, da Regus e da relação empresarial, mas a gente tem um estigma que as mulheres não sabem fazer networking, né? É um paradigma que a gente está quebrando isso ao longo dos anos.
O que você pode trazer como também uma vivência dessa sua relação de networking, olhando para dentro da empresa e projetando isso para os relacionamentos interpessoais, porque você vê hoje, né, do que a gente tenta promover também no mercado dessa conexão entre as mulheres? Primeiro, eu queria esclarecer que na empresa eles usam networking no sentido de rede física da empresa. Tá? Então, é um termo que fica um pouco desconectado, a gente está até meio que mexendo nessa titulação, porque ela às vezes dá uma conexão que não é, uma ideia que não é exata. Mas para você chegar no físico, você tem que chegar na pessoa. Exatamente. Mas, na verdade, a próprio físico acontece por causa da pessoa. Né? O próprio termo físico é ambíguo agora, a gente para pra pensar. Sim, porque o mundo está cada vez menos físico, né? Mas dentro desse mercado imobiliário, acho que em todos os mercados de uma certa maneira, mas especialmente nesse mercado, ele é um mercado que funciona muito na base do networking. O networking no sentido mais puro e positivo que ele tem, de você construir relações com as pessoas, que você se encontra com ela numa negociação aqui, você se encontra com essas mesmas pessoas numa negociação daqui a 4 ou 5 anos, às vezes na mesma posição, às vezes numa posição distinta, às vezes com uma ideia nova para fazer um tipo de negócio novo, né? E acho que isso é fundamental e acho um absurdo essa ideia de que a mulher não saiba fazer networking, né? Eu acho que mulher é especialista em networking, porque a gente está o tempo todo construindo pontes. A gente constrói pontes na família, a gente constrói pontes no trabalho. Se você observar, nós mulheres geralmente somos as que mais conservam os relacionamentos de trabalho. Você tem aquela pessoa que foi sua estagiária, que você treinou ela para ser gerente e depois ela vai ser diretora numa outra empresa, não sei o quê. E a gente mantém isso, a gente encontra essas pessoas, a gente troca ideias muito mais do que os homens, se você observar. Do modo geral, não são todos, é óbvio, nada é tão rígido assim, né? Mas os homens são mais fechados na caixinha onde eles estão, né? Eu sou diretor dessa empresa, eu estou aqui, mas poucos os que são... Não, mas deixa eu ligar para fulano, porque eu não falo com ele há um tempão, ele foi meu estagiário e eu soube que ele foi promovido a gerente agora, né? E a mulher tem essa coisa, muito, do modo geral, muito natural de manter os seus relacionamentos. E isso é um networking verdadeiro, é o longo prazo dessas relações construídos, é claro, em profissionalismo, em ética, em uma série de coisas, senão elas não se mantêm, né? Mas é um investimento, né? Dedicação de tempo, dedicação também das nossas redes, de estar nos lugares, né? De participar de eventos. E isso exige da gente também ali uma certa dinâmica, né? E se preparar para isso, né? Acho que o networking sempre foi muito associado ao mercado de trabalho, né? Ao profissional. E, na verdade, ele é para a vida, né? Então, as relações que você constrói... Hoje, acho que o pessoal e o profissional, ele está muito misturado. Então, é difícil você dissociar, né? Eu conheço a Tânia profissionalmente. Não, eu conheço a Tânia. E isso vai para além do profissional, né? Então... É isso. E acho que também tem algo que a gente precisa começar a incorporar, né, Ana? Essas integrações, muito desses lados todos que a gente atua. E nessa sua mudança de estar no escritório e hoje ter o seu escritório, você também começou a se posicionar muito nas redes sociais, com uma identidade própria, né, assinando o seu nome, trazendo toda uma colocação. Como foi para você assumir essa linguagem? Foi um desafio, na verdade, uma novidade também. E entendo que é importante ter esse posicionamento, né, para qualquer profissional hoje, independentemente dessa perspectiva, para um desenvolvimento e valorização da sua marca pessoal. Então, sem prejuízo de estar associado a uma empresa, ter um cargo ali, mas também cuidar da sua marca pessoal, né? Então, valorizando ali, enfim, seu conhecimento, seu networking, se posicionando mesmo. E eu entendo que hoje é essencial ter um posicionamento digital. Agora eu quero saber da Tânia sobre carreira mesmo. A gente está falando há pouco sobre transições, sobre projeções de carreira, e hoje você está, né, numa empresa com com essa bagagem toda multinacional. Você fez uma mudança também de estado acompanhando seu marido. Conta um pouco de como foi isso lá atrás e hoje como é que você enxerga essa próxima etapa da sua vida.
Algumas coisas a gente enxerga, outras coisas elas acontecem, né? A gente não enxerga tudo, mas eu acho que, acima de tudo, a gente tem que ter muito, muito presente que, assim, o gerenciamento da carreira de cada uma de nós é nossa. Ela não pertence à empresa onde você trabalha, ela não pertence a ninguém. Ela é sua, né? E aí, realmente, tomar isso para você, eu acho que é uma coisa fundamental. Né? Eu fiz um movimento, vamos dizer, que eu chamo de movimento acompanha marido, né? Mas no momento em que eu já estava no Rio, eu sou do Rio, pelo meu sotaque, né? Como todo mundo já viu, né? Eu já trabalhava há alguns anos numa empresa onde, assim, eu já trabalhava direto com os sócios, não tinha muito espaço, né? Meu marido teve uma oferta de trabalho muito interessante em São Paulo, mas, independente de vir, eu raciocinei também no sentido de que São Paulo é um mercado muito maior, as grandes empresas do mercado imobiliário estão sediadas em São Paulo, sobraram pouquíssimas no Rio, né? E quase todas, tirando acho que o Opportunity, todo mundo tem escritório em São Paulo, né? Você pega a 20, todo mundo está aqui também, né? Então, na própria empresa em que eu trabalhava, que hoje não existe mais, chama Engineering, enfim, ela tinha um escritório em São Paulo, mas eu disse, não, eu não vou trabalhar numa parte menor da minha empresa no mercado maior. Isso não faz sentido para a minha carreira. Então, tipo, olha, foi ótimo, foi um prazer, tudo, mas eu estou me mudando para outro mercado, eu quero me adaptar, quero entender esse mercado, mas eu não quis trazer esse vínculo, porque eu queria exatamente explorar o que São Paulo tinha para oferecer como mercado, né? Então, eu acho que, assim, para mim, a grande coisa que a gente tem que ter em mente é o gerenciamento da minha carreira é meu, independente de algumas circunstâncias que são alheias à sua vontade, mas você tem que raciocinar do ponto de vista do que é bom para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E em quem você se inspira hoje? Olha, no mercado imobiliário, eu acho que sim, uma grande inspiração para mim foi a Celina Antunes, da Cushman, né? A gente já se conhecia antes de eu vir para São Paulo. Foi meu primeiro trabalho aqui em São Paulo. Eu cheguei com um menino de 9 anos, sem mãe, sem empregada, sem nada, sem estrutura aqui em São Paulo, né? E, tipo, a Cushman disse, se arruma que quando você estiver arrumada, a gente está esperando, né? Então, isso foi uma coisa extremamente positiva. Foi meu primeiro trabalho em São Paulo e tudo. Então, a Celina sempre foi, assim, uma inspiração, como uma mulher à frente desse segmento por tantos anos e tudo. Não todas as inspirações são femininas, né? Porque temos uma carência também, né? Temos carência, é verdade, né? Mas a gente está criando novas gerações, né? Com certeza. Eu acho que a gente está criando muita gente boa, muita gente com, vamos assim, presença importante no mercado. Se a gente olha, sei lá, 10, não precisa ser nem 10, 5 anos para trás, a quantidade de mulheres atuando de uma maneira efetiva em cargos de liderança no mercado imobiliário mudou muito. Coincidentemente ou não, mulheres faz 5 anos agora, né? Pois é. Olha. Mas era um mercado que eu brincava que era um mercado de terno. Era. Você entrava numa reunião e você era a única pessoa sem terno. É verdade. Tudo bem que agora pouca gente usa terno depois da pandemia, mas sempre foi um mercado muito masculino, mas a gente vê uma crescente presença feminina em diversas empresas. E empreendedorismo. Né? Pessoas que saem de empresas grandes, uma JLL, e abrem as suas próprias empresas e conseguem conquistar um espaço. Ana, as suas inspirações? Bom, tenho algumas, mas acho que o que eu gostaria de destacar aqui hoje é a professora Eunice Prudente, né? A única professora titular negra do Largo São Francisco, da Faculdade de Direito da USP. Então, ela tem a cadeira ali de Direito Público, né? Tem uma atuação enquanto advogada também. Ela não está ligada diretamente ao mercado imobiliário, mas, enfim, né? Por si só, enfim, ainda continua sendo, dentro dos professores titulares, a única a professora negra. Então, tem muito a dizer em relação a isso, e também ela estava na Secretaria de Justiça aqui, municipal, até abril de 2024. Então, é uma inspiração, né, de como a gente pode estar nesses lugares enquanto, enfim, pessoas negras dentro do direito. Então, queria destacar
O fato E o mercado imobiliário também carente, né, da gente poder destacar nomes. Então, é um trabalho que a gente faz com bastante olhar intencional. E agora, falando de 5 anos, né, Machado Meyer também patrocinando o nosso evento Soma, que a gente fez questão de fazer esse olhar, né, de ter esse recorte, inclusive trazendo também Joyce Bert como uma keynote, para que a gente olhe para esse contexto, né, da cidade também pelos recortes da mulher e da questão racial, que acho que são primordiais para a gente falar de diversidade e integração. Gente, foi um prazer ter vocês aqui. A gente queria agradecer terem vindo, que estejam conosco em próximos podcasts e continuem inspirando todos à sua volta. Foi um prazer. Obrigada por mais uma conversa inspiradora conosco. Obrigada, Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Então, para encerrar, vou convidar você para fazer parte da maior comunidade feminina do mercado imobiliário. Faça parte do Mulheres do Imobiliário pelo nosso site, pelas nossas redes sociais. Participe, conecte-se conosco. E hoje a gente teve aqui a presença de uma das nossas conselheiras, a Ana Lívia Ribeiro. Conto com você.